mande mais trabalhadores, mais obreiros. E quando nós pedimos que Cristo mande mais trabalhadores, mais ceifeiros, você deve fazer a seguinte colocação na frase: Senhor, mande mais, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Porque se todo mundo fizer a oração, Senhor, mande mais, tipo, mande mais, e você fique de fora, todo mundo vai fazer a mesma oração, o que vai acontecer? Ninguém vai. Porque eu estou mandando os outros, não estou eu me colocando à disposição, né? E por isso nós vamos pensar um pouco sobre isso hoje, na seguinte questão: reavivamento ou avivamento? O que você acha? É tudo igual? Reavivamento ou avivamento? É tudo igual? Não, claro que não é. Para aqueles que ainda não conseguem alcançar a ideia, né, da diferença, de uma maneira bem simples, bem simples. Você já fez um churrasco? Ou já esteve próximo de alguém fazendo um churrasco? Né? Esse negócio de churrasco é muito gostoso, principalmente quando aquela carnezinha, né? A linguicinha frita ali em cima. Para quem gosta, que não é o meu caso, asa, né? Coxinha da asa. Esse eu dispenso. Né? Mas o churrasco. Normalmente nós fazemos o churrasco com carvão, não é isso? A gente coloca lá o carvão, acendemos o carvão e colocamos fogo naquele negócio e o negócio então aquece e aí faz o churrasco. Não é assim que funciona? Muito bem. Para você entender o que é reavivamento e o que é avivamento. Reavivamento é quando você vai fazer um churrasco, pega o carvão, abre aquela sacola e coloca o carvão lá dentro. O carvão está apagado, frio, não existe calor ali, não existe fogo, não existe nada. Aquilo ali está literalmente apagado. Ou seja, você vai trazer de volta aquilo que aconteceu com ele lá atrás. Porque você sabe, principalmente aqui no Rio, né? Em alguns lugares tem lenha, né? Em alguns lugares tem lenha. Mas principalmente aqui no Rio você não vai fazer churrasco com lenha, você faz com carvão. E o que é o carvão? É uma lenha que foi queimada, né? Foi preparada para aquilo, ou seja, ela um dia teve fogo nele, depois apagou e trouxeram e botaram no mercado para você comprar. Ou seja, reavivamento é trazer de volta o fogo, a vida, a chama, para quem estava apagado, para aquilo que estava morto. E avivamento. Você está fazendo lá o seu churrasquinho, está ótimo, maravilhoso. Aí chega alguém em última hora e diz assim, trouxe mais carne. Aí você olha para o fogo e fala, meu Deus, está quase apagando. O que eu tenho que fazer? Reavivar ou avivar o fogo? Avivar o fogo. O fogo está quase apagando. Então agora eu vou tratar de avivar o fogo para que eu continue meu churrasco. Deu para entender a história? Reavivar é dar fogo, trazer do frio, do acabou, não tem fogo, não tem nada ali, e trazer fogo para aquilo ali. E avivamento é trazer de volta aquela chama poderosa que está ali, não apagou, mas está meio fraquinha, sabe? Meio, como o pessoal fala, meio barra, meio tijolo. Isso é reavivamento e avivamento. Deu para entender todo mundo? Ótimo, muito bem. Agora uma coisa interessante. O crente, ele é reavivado ou ele é avivado? Vamos tentar pensar um pouquinho sobre isso? Vamos lá? Efésios 5, versículo 14, Paulo diz exatamente aquilo que nós queremos pensar. Ele diz lá, Efésios, capítulo 5, versículo 14. Diz Paulo, por isso é que foi dito, desperta, Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, não está morto, está dormindo. Levanta-te dentre os mortos, não está morto, está no meio dos mortos. E Cristo te esclarecerá. O verdadeiro crente
que um dia foi ressuscitado por Cristo Jesus, que obteve a nova vida, onde tudo se fez novo nele, mesmo que ele venha cair, mesmo que ele venha pecar, mesmo que ele venha sofrer as consequências do pecado, nunca perde o fogo do Espírito Santo na sua vida. Pode diminuir. Pode ficar lá aquela brasinha, né? Mas o fogo não se apaga. E a prova disso eu tenho duas na Bíblia que a gente pode utilizar. A primeira, queria que você lesse comigo, 1 Coríntios 5, 1 a 15, do nosso irmão lá da igreja Batista em Corinto. Né? 1 Coríntios 5, 1 a 5. Olha o que Paulo, preste atenção nas palavras que não são minhas, mas de Paulo. Olha só o que diz aqui. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. O negócio estava feio naquela igreja, hein? Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. O negócio estava feio até demais, porque nem lá fora se fazia tal coisa. A ponto de que alguém de vocês possa aí vem dizer o que era. Possuir a mulher de seu pai. A coisa estava violenta. E vocês estão orgulhosos, como quem diz assim, está tudo bem, está tudo ótimo. Não, não deviam, porém, estar cheios, sim, de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Não é isso que tinha que ser feito? Acabar com esse problema. Apesar de eu não estar presente, diz Paulo, fisicamente, estou com vocês em espírito. E já, diz Paulo, obrigado. E diz aqui Paulo, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, aí diz o texto. Presta bastante atenção na frase. Entreguem esse homem a quem? Para que o corpo seja, não é a alma, é o corpo. E o seu espírito, o quê? Ele não perdeu a salvação por estar em tamanho pecado que nem no mundo existia, se admitia tal coisa. Por que que ele não perdeu? Porque ele creu em Jesus Cristo, que disse uma certa vez o seguinte: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não estou aqui dizendo que você deve fazer o que você quiser fazer, viver a vida que você quiser viver, praticar os pecados que você desejar praticar, que você não vai perder. Aí você está em outro caminho que não é o que a Bíblia ensina. E eu poderia até dizer que esse indivíduo que pensa de tal maneira nunca foi um salvo. Porque o verdadeiro salvo, ele pode até cair, ele pode até pecar, ele pode até errar, mas ele vai se levantar lá na frente. Se você é um grande estudioso da Bíblia, que eu creio que você é, leia a segunda carta aos Coríntios e vai ver que esse indivíduo se voltou para a igreja, se arrependeu e se consertou. Tá? Segundo exemplo. Mateus 7, 21 a 23. É o segundo exemplo interessante para você entender essa ideia. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que diz... Presta atenção no que Jesus Cristo está falando. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Jesus Cristo está falando, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, ou seja, não pregamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Expulsar demônio. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Mas, Jesus Cristo disse, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vós que praticais o mal.
Tem gente nas igrejas que trabalham, falam, pregam em nome de Jesus, porque é o nome que é poderoso, não é a pessoa. O fato de ter expulsado o demônio, o fato de ter feito milagres, o fato de ter pregado a palavra de Deus, não significa que ele tem poder. Quem tem poder é o nome de Jesus Cristo. Tanto é que Jesus Cristo disse, é mentira, você nunca fez isso. Não. Ele está dizendo que eles fizeram mesmo. E, no entanto, Jesus Cristo vai dizer para eles, eu nunca vos conheci. Quem são esses? Eu não quero nem saber quem são. Quero saber de mim. Como estou eu diante de Deus? Porque o verdadeiro avivamento é você que, muitas das vezes, fraco, caído, passando por dificuldades, desanimado espiritualmente, é você que está, vamos dizer assim, com as suas chamas quase lá, mas não vai apagar, fique tranquilo nisso. Você se levanta, epa, preciso me levantar. Agora, o reavivamento é para aquele que nunca experimentou, está morto e precisa ser, por Cristo, ressuscitado. Ressuscitado. Quem conhece aqueles que são necessários passar por um reavivamento e aqueles que são necessários é um avivamento, quem conhece somente é quem? Deus. Eu não posso julgar a vida de ninguém. Eu não posso dizer para ninguém que você precisa ser reavivado ou você precisa de um avivamento. Eu não posso, não tenho condições, não conheço o coração de ninguém e ninguém pode dizer isso. Porque os atos podem ser muito enganosos. Primeiro caso, o cara vivia num pecado que você pode dizer, meu Deus, tem que ser excluído, tem que ser disciplinado, mandado embora. Vai para o inferno. Mas o cara era salvo. Estava garantida a salvação dele. E o segundo ato, o camarada é um exemplar de um crente. Olha como ele fala, ele prega, ele ensina, ele canta, ele age. Ele é, Deus no céu e ele na terra. E, no entanto, Jesus Cristo dirá para eles, não vos conheço, vós que praticais o mal. Então, não é as atitudes em si que nos julgam. Nós podemos até deduzir. Eu acho que talvez sim, tal, pelos frutos, né? Eu posso até deduzir, mas nunca julgue. Nunca julgue. O que você tem que fazer, então, é olhar para si. Porque o processo chamado avivamento, ele tem que acontecer em você e não no outro só. Começa por você. Veja Mateus capítulo 7, versículo 21. Voltando ao mesmo texto. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele que faz a vontade de Deus. A pergunta é então aqui, estou eu fazendo a vontade de Deus? Não interessa o outro. Não me interessa fulano. Não me interessa ciclano. Não. Eu. Estou eu fazendo a vontade de Deus? Então, para nós resolvermos esta questão, para que eu possa fazer a vontade de Deus, eu preciso, então, tomar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? O salmista, no Salmo de número 143, versículo 10, ele diz para você o seu primeiro passo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terra plana, ou por terreno plano, como está na versão. Então, veja bem. Olha o que o salmista diz. Bom, Senhor, estou fazendo a tua vontade? Então, por favor, me ensina. Eu preciso aprender. E quem dentre nós, eu e você, quem dentre nós pode dizer que sabe tudo? Quem dentre nós pode dizer que já não precisa aprender mais nada porque já sabe tudo?
Quem dentre nós pode dizer que é um exímio conhecedor da palavra de Deus? Aqueles que no passado diziam ser os bons na escritura, nas leis, você sabe quem era, né? Ou aquele pessoal lá dos fariseus, saduceus, né? Os escribas, aquele pessoal. Jesus Cristo olha para eles, e só ele pode fazer isso, porque conhece os corações. Ele diz: raça de víboras. Vocês não entram e não deixam ninguém entrar no céu. Vocês ainda atrapalham. Então, só ele pode fazer isso. Eu não posso. Né? Eu não tenho essa condição. Então você vai olhar para si mesmo e vai dizer assim: estou eu fazendo a vontade de Deus? Então qual é o primeiro passo? O primeiro passo é pedir a Deus ajuda. Senhor, ensina-me. Porque só Ele é Deus. E só Ele, pela sua bondade e misericórdia, através do seu Espírito, pode me conduzir no terreno plano. O que é terreno plano, irmãos? O que é terreno plano? Outro dia estava eu lá, essa semana, lá em Bangu, lá no Rio da Prata, nós estávamos caminhando, eu e a Adriana, né? Fomos lá no mercado. Aliás, ontem, como o irmão Dalto falou, né? Tivemos um excelente momento de reunião dos nossos líderes. E tivemos um café delicioso com o padre e a Adriana, tá? Ela que planejou isso tudo, né? Então, nós estávamos ali comprando algumas coisas e ela, temos que comprar isso, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo outro. Eu falei assim, senhora, né? É dia da Semana da Mulher, então tem que obedecer. Bom, então, estávamos ali andando, de repente, uma pessoa abordou a gente. Ela falou, você está ficando olhando muito para baixo. Eu falei, claro, o chão cheio de pedras e cascalho, se você não olhar para baixo, vai acontecer uma coisa terrível, vai cair, com certeza. É um terreno totalmente irregular, né? Cheio de pedras, árvore, carro e assim por diante. Muito bem. Mas a da vida espiritual era a mesma coisa. Na vida espiritual é a mesma coisa. Nossas vidas, se nós andarmos por nós mesmos, certamente vamos cair, porque os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Os meus pensamentos, as minhas ações, os meus eu achos não são do Senhor. E só Ele, pelo texto, tem a possibilidade de me conduzir por caminhos planos, retos, sem problema. Quem é motorista sabe disso, né? E quem gosta de estrada, muito mais, né, pastor Juninho? Que gosta de estrada, né? Quando você pega uma estrada em que você só tem que se preocupar com o limite de velocidade, as curvas e com os carros que estão andando, é uma beleza. Agora, pegar uma estrada com buraco, quebra-mola, com tudo que tem ali, né? Curvas terríveis e tal, é outra conversa. Eu ando na estrada, que eu gosto de uma estrada, quando eu vou lá para Resende, né? Que beleza aquele negócio chamado Via Dutra. Vou embora. Não me preocupo com o buraco. Agora, sair da Via Dutra, quando estou voltando, e entro num lugarzinho chamado Seropédica, acabou. É o estresse da rua. É gente, é carro, é buraco, é quebra-mola, é uma porção de coisa. Acabou. Na vida espiritual é a mesma coisa. Deus quer nos conduzir por estradas planas, retas, sem pedras, sem buracos, sem nada que possa nos trazer a queda. Só Ele pode fazer isso. Então, o primeiro passo é você olhar para si mesmo e dizer, estou fazendo a vontade de Deus? Bom, eu preciso. E sempre chega a seguinte resposta, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Nós vamos chegar a essa resposta, sempre. Sempre. Então, eu preciso fazer o quê? Aprender. Aprender de Deus. E Ele vem e nos ensina. Sempre vai nos ensinar. E em 1 Tessalonicenses é a primeira lição dele. Capítulo 4, versículo 3, a primeira parte. Primeira lição de Jesus Cristo, de Deus para você e para mim. Porque a vontade de Deus é a vossa, o quê? Santificação. É a primeira lição dele. A vontade de Deus é que nós sejamos santificados. Santificados. O primeiro passo quem dá sou eu. E tem um exemplo na Bíblia para isso. Você conhece a história do filho pródigo? Não vamos ler a história do filho pródigo, mas você conhece a história do filho pródigo. O filho pródigo não deixou de ser filho porque estava longe. Você lembra disso? Não deixou de ser filho.
Tanto é que a parábola até o pessoal denominou de filho pródigo. Filho continuou sendo. Estava lá longe, vivendo dissolutamente, desregradamente, gastando dinheiro que não era nem dele, com as mulheres, com bebidas, com festas e assim por diante. E aí até que, num determinado dia, ele chegou à seguinte conclusão: o que eu estou fazendo aqui? Passando fome, vivendo aqui como um empregado de última qualidade. Estou aqui, enquanto que lá meu pai e os empregados do meu pai têm vida muito melhor do que esta. Vou me levantar, ó, o primeiro passo. Vou retornar e vou chegar diante dele. Pai, errei, pequei, fiz o que não deveria. Me aceite pelo menos como um dos seus empregados. O pai nem terminou de deixar ele falar. Restituiu-lhe toda a sua dignidade. Colocou vestes novas, sandálias nos pés e uma aliança no dedo. Porque disse o pai: este meu filho estava morto, estava apagado, estava caído. Mas agora ele reviveu, ele trouxe de volta a vida. Então esse filho não deixou de ser filho. Ele estava com as suas chamas bem baixas, bem fraquinhas. E quando ele chegou à primeira conclusão de que precisava fazer, ele foi e aí então o pai o restabeleceu. Aquele homem que a gente leu lá em 1 Coríntios estava vivendo aquela vida e a igreja estava assim, aceitando como natural, é porque aquele crente e muitos daquela igreja, infelizmente, não cresceram no caminho, na jornada que eles tinham que crescer. Não cresceram. Tanto é que Paulo chama eles de meninos, crianças na fé. Você vê, se você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver uma porção de problemas que aquela igreja tinha. Discussão, dissensão, brigas, heresias, divisões e assim por diante, e até esse pecado monstruoso, né? Mas por que eles estavam assim? E estava tudo bem para eles. Porque eles eram infantis, não cresceram, não amadureceram, não levantaram. Peraí, eu preciso aprender. E ainda, veja, não amavam a Deus. Aí alguém pode dizer assim: peraí, como assim não amavam a Deus? Não amavam a Deus. Você sabe por quê? Veja, o que é pecado? Aí todo mundo responde, bonitinho, e tá certo. Pecado é errar o alvo. Pecado é não fazer a vontade de Deus. É cumprir com os irmãos estudaram na lei, né? Fazer aquilo que a lei condena. Pecado é isso. E está certo, não está errado, não. Mas o pecado, irmãos, é muito mais do que isso. Pecado é como se você... É como não? É você atirando mais um cravo na cruz, entristecendo e fazendo o nosso Deus sofrer. Isso é pecado. Imagine você, e você que tem o Espírito Santo de Deus, nascido de novo, regenerado, a chama pode estar fraquinha, e aí você comete um pecado. Você acha que quem está do lado? Você acha quem é que está vendo aquilo? Você pode até mais estar escondido, mais escondido do que está tudo dentro de uma toca, né? Mas quem é que está contigo? Quem é que está te vendo? É Deus. Ele está do teu lado. O Espírito Santo está do teu lado. Está contigo. Então imagine Deus que não suporta pecado. Você peca. Você consegue entender essa união da coisa? Da ideia? Então, quando você peca, quando eu peco, quando nós pecamos, quando nós erramos, nós entristecemos a Deus. Precisamos saber qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Primeira coisa, Ele quer nos conduzir em caminhos planos, crescer, amadurecer. Isso é ser santificado. Vamos num processo constante. Aliás, é uma técnica que eu tenho batido muito ultimamente. Processo de crescimento. Mas Paulo não para por aí. Ele continua dizendo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, uma coisa interessante.
que nós nos esquecemos. E como vou completar a missão se eu não consigo nem amar o meu Deus que me salvou porque cometo pecados? Diz Paulo assim: Deus quer que todos os homens se salvem, sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ora, eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, é um mandamento. Eu preciso amar a Deus. Eu peco ou não estou amando o meu Deus porque eu estou maltratando? Ainda mais quanto ao meu próximo. Como é que eu vou conseguir amar meu próximo, a quem eu estou vendo, se eu não consigo amar nem a Deus? Se eu digo que eu amo a Deus que eu não vejo, como é que eu posso? Dá para entender, irmãos? É complicado? Não. É difícil? Sim, é difícil. É muito difícil isso, mas é necessário. A segunda parte do grande mandamento de Deus é justamente esse: amar ao nosso próximo como a si mesmo. Se eu amo meu próximo, eu vou fazer com que ele chegue também à salvação, à cura. Tem a parábola do bom samaritano. Você lembra da parábola do bom samaritano? Pois é, a parábola do samaritano é linda. Ele agiu, né? Aquele homem agiu sem conhecer aquele homem que estava caído. Ei, você é quem? Você é de onde? Qual é a tua cidade? Você é fariseu, saduceu? O que você é? Judeu, samaritano, não é judeu? O que é? Romano? Não, nem quis saber. Ele agiu sem conhecer aquele homem que estava caído. Agiu tanto que pegou e tratou dele ali mesmo, já no primeiro socorro, as feridas daquele homem. Aquele homem agiu levando aquele homem na sua cavalgadura até a próxima estalagem, um lugar mais seguro. E chegando lá, você pode ler depois, aquele homem teve que ir embora, ele tinha suas coisas a fazer. Mas veja, ele primeiro pagou a sua e a do camarada que estava na estadia. Tirou 2 moedas e pagou. E vira para o estaleiro e diz: eu vou voltar, tá? Eu vou voltar. Então, o que tiver gasto aí, eu lhe pago na volta. Quer dizer, ele agiu até com antecipação aos fatos, para que aquele homem se restabelecesse. Isso é amar ao próximo. Isso é pregar o evangelho. Portanto, quando nós amamos, quando realmente nós estamos pregando o evangelho, nós chegamos à conclusão o seguinte, diante disso tudinho: ainda falta muito. Ainda falta muito para mim. Falta muito, sim. E esse processo, irmãos, de avivamento que nós precisamos ter, não tem data marcada. Tem igrejas que fazem isso, né? Vamos marcar aqui um dia de um grande avivamento. Não tem data marcada. Isso só vai acontecer quando você agir igual o povo de Israel agiu em Neemias, capítulo 8, versículos de número 1 a 12. Até agora é um momento. Veja o que aconteceu lá em Neemias 8, de 1 a 12. Eu sei que o texto é um pouquinho grande, mas acompanhe comigo, que é importante. Todo o povo ajuntou-se como se fosse um só homem na praça. Imaginem botar todo o povo junto. Todos. Em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés. A Bíblia, né? Traga a Bíblia. Naquela época só tinha os 5 primeiros volumes, né? No caso, a lei de Moisés. Que o Senhor dera a Israel. Assim, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e todos os que podiam entender. Então, se ele está falando todos que podiam entender, ele está excluindo algumas pessoas que têm dificuldades, né? Os irmãos conhecem, os professores sabem disso. Tem crianças, né? Professoras, né? Não é assim como funciona, né, irmã Ruth, né? Que está nos alegrando hoje, trazendo a irmã Vilma, o irmão Antônio, aí com o maridão aqui para a gente. Isso é uma grande alegria, né? Vê-los aqui. Então, tem crianças que têm essa dificuldade, né? Você vai ensinar que A mais B, ou B mais A é Bá, ele vai olhar para você e vai dizer: entendi. Repete. O quê? Não tem? Tem deficiências mentais também, os irmãos sabem, né? São pessoas destituídas de certas... não sei nem dizer qual é a palavra certa, né? Mas dificuldades, né? De assimilação e assim por diante. São pessoas doentes nesses sentidos, né? Mas são boas pessoas, tá? E devem dar o seu respeito, devem tratá-las com dignidade, sim. Mas aqui ele está dizendo aqui que poderiam entender.
Então, deduzindo aqui como se fosse nós hoje, todos que estamos aqui, né, podemos entender. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã, mais ou menos 6 horas, até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens e mulheres e outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Não estavam dispersos com seus celulares lá conversando nos WhatsApps da vida. Não. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, tipo aqui como eu estou, né? De madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matatias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Macias. E à esquerda estava Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulom. Né? É mais ou menos hoje. À minha direita, irmão Dalta, irmã Marilene. Né? À minha esquerda não tem ninguém, só tem uma bateria. Né? Então não interessa. É mais ou menos isso. Esdras abriu o livro diante de todo o povo. E este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Primeira coisa, respeito diante da palavra de Deus. Aqui vale uma observação. Respeito não significa estar de pé somente, não. Respeito está dentro da pessoa. Né? Porque às vezes a pessoa não tem condições de ficar em pé e tem muito mais respeito daquele que fica em pé quando se lê a palavra de Deus. Mas não é o caso aqui, nós não vamos entrar nesse detalhe. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Agora já estavam de rosto no chão. Já estavam de rosto no chão, não estavam em pé ainda não. Caíram com o rosto no chão. Os levitas, Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Abudes, Sebatai, Odias, Massaías, Quelita, Arias, Zobabel, Anã e Pelaías, instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Tipo o professor da EBD, a Marilene com os jovens, né? Irmão Zé Bento, pastor Juninho, irmão Zé Zago com os adultos, né? Adriana, a irmã Francisca com as crianças, né? A irmã Marisa com os juniores, né? E assim por diante. Mais ou menos um negócio assim, né? Então estavam lá instruindo, ensinando. Ler o livro da lei de Deus, interpretando. Ler uma coisa, interpretar é outra. Tem gente que gosta de ler. Ótimo, leia. Mas precisa interpretar, entender o que lê. Aliás, é uma dificuldade das nossas crianças, né? A gente pede para ler um texto de 3 linhas, ele não sabe nem o que ele leu. Não consegue nem entender. E explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e o escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Esse dia é consagrado ao Senhor. Nada de tristeza e choro. Por que ele diz isso? Por que ele disse isso? Aí vem. Pois todo o povo estava o quê? Chorando. Enquanto ouvia o quê? A palavra de Deus. Então aqui você já percebe, sem dificuldade, que o Espírito Santo de Deus estava fazendo o quê nos corações daquelas pessoas? Fazendo o quê? Cosquinha? Está fazendo o quê? Estava incomodando. Estava incomodando as pessoas. Estava tocando nos seus corações, mostrando a realidade deles como pessoas diante de Deus. Esse aqui, irmãos, é um exemplo maravilhoso para você entender se você está ou não sendo realmente avivado por Deus. Porque tem gente que lê a Bíblia muito, mas não sente nada. Eu vou dar até um exemplo de uma pessoa, de um ser, o diabo. Conhece ele? Nem queira. Mas uma coisa é certa, ele conhece a Bíblia de ponta a ponta, palavra por palavra. O diabo e os seus asseclas, os demônios, conhecem a Bíblia toda, mas não faz cosquinha nenhuma neles. Aliás, até uma interpretação errada, né? Ser crente até o diabo é, de Tiago. Está errado esse texto. Cuidado, não é isso que está escrito lá, leia com atenção. Eles conhecem a palavra, mas, no entanto, os demônios estremecem quando a ouvem. Não é o diabo é crente, não é isso não.
E Jesus Cristo disse, ser crente, como Moisés crente, ser crente. Para Tomé, ser crente. Crente é aquele que dá valor, que entrega a palavra de Deus. E aí diz, Neemias acrescentou, podem sair, vão embora para casa, comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Eles estavam angustiados. Enfim, e parar a mensagem aqui é perigoso. O camarada entra em crise. Descobre o problema, descobre a realidade, entra em crise porque está angustiado, viu o seu pecado e agora? O que eu faço? O cara entra em parafuso. Parar a mensagem aqui é problemático. Mas ele diz, alegrem-se. Veja, no versículo 11, a gente termina aqui no 12 dizendo exatamente isso. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalme-se, porque esse dia é dia santo. Não fiquem tristes. Agora preste atenção aqui no último versículo. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado para comemorar com grande alegria. Pois agora, o quê? Entenderam as palavras que lhe foram explicadas ou lhes fizeram saber. Ou seja, eles foram avivados. O fogo de Deus, que estava tão quietinho lá, apagado, quase, né? Não apaga, mas estava lá quase, né? Aquela brasinha, aquela laminazinha de fogo lá no fundo. Agora estava com as labaredas. Entenderam. Aí eu pergunto a você, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Se você não conseguiu chegar a essa conclusão, você precisa pedir a Deus para te ajudar. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Porque se você não conseguir enxergar isso, vai ficar difícil. Vai ficar difícil porque vamos entrar e sair da mesma maneira que entramos. Nada mudou, nada aconteceu. E pior, aliás, muda sempre assim, alguma coisa. Pior, sai falando mal. Ainda sai falando mal. Você viu a lâmpada que não estava acendendo? Cadê o administrador? Você viu? Tinha água pingando do ar-condicionado. Será que ninguém vê isso? Você viu que... Repare, isso é que eu já vi, né? Você viu que no banheiro a água... Você viu a fulano de tal... Você viu o ciclano? Crítica é maravilhosa. Sabe fazer isso de ponta a ponta. Mas nunca olhar para dentro do seu coração e dizer, Senhor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Né? Aí ontem na nossa reunião nós estávamos falando isso, né? Falamos isso na nossa reunião. Às vezes nós dizemos assim, o que você vê de errado na sua igreja? Cada um colocou a sua questão e não me compete aqui dizer o quê, né? Aí eu perguntei depois, e o que você tem feito para mudar? O que você tem feito para fazer melhor? Nós temos um objetivo, completar a missão de Deus. E o que você tem feito para melhorar? Hã? Criticar pastor é mole. Já vi gente criticando aí, né? Já vi gente criticando. A culpa é do pastor. Beleza, pode até ser. Mas o que você tem feito para ajudá-lo? Né? Queimar os outros é mole. É fácil. Mas o que você pode fazer para ajudar a sua igreja a completar a missão? Eu não estou pedindo para ninguém me amar aqui de coração, né? Não é isso não. Não quero que ninguém fique... Ah, pastor... Não quero não. Não estou pedindo não. E nem aos diáconos, e nem os nossos irmãos músicos que trabalham. Não estou pedindo isso não. Não estou mesmo. Eu quero que você faça o que Cristo quer que você faça. Ame ao seu próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E faça a vontade de Deus para a sua vida. Tá? Faça o que Deus quer que você faça. Viva o que Deus quer que você viva. E assim, a labareda... Tem uma música que falava labareda, não tem um negócio assim, uma música assim, né? Labareda do Espírito, né? O pessoal aí fora às vezes fala de uma forma errada, né? Fogo, vai descer fogo do céu. Esse fogo eu não quero não, porque esse fogo aí consumidor é juízo de Deus, né? Mas o que Deus quer que você faça? Como Deus quer que você viva?
Veja, se a palavra de Deus não te incomoda, reveja os seus caminhos. Porque de repente está tão caído e nem está vendo que está caindo, está dormindo, como o Paulo fala, né? Levanta tu que dorme. Sabe, você está dormindo um sono pesado e sonhando, como eu costumo dizer, às vezes, no mundo do Bob. Lembra desse desenho antigo? Né? O mundo do Bob, na fantasia da criança. Levante-se. Deus tem muito para nos dar e fazer. Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Irmão Wanderson, nos eleve a Deus na palavra de oração. Né? Mais uma vez, venha até aqui à frente e nos eleve a Deus na palavra de oração, agradecendo a Deus por essas bênçãos que Deus tem feito por nós. Né? E quero agradecer já também ao Vando, né? Que está aqui conosco mais uma vez. Deus abençoe e volte mais vezes sempre. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade. Podemos estar aqui na tua casa, ó Deus, ouvir a tua palavra e aprender mais de ti. Ó Pai, te agradecemos sempre porque tu és bom, ó Pai, o tempo todo. Ó Pai, tu és tudo para nós, ó Pai. Nós precisamos a cada dia da tua presença, cada dia estar mais próximo de ti. Ter esse estreitar, né, o nosso elo contigo, ó Pai. E por isso te agradecemos por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito e irá fazer. Dando-nos, ó Pai, sempre mais entendimento, mais sabedoria da tua palavra, para que possamos estar mais próximo contigo. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Vamos ainda louvar ao nosso Deus, né? Cantando Ventos de Avivamento. Estamos então encerrando o nosso culto desta manhã, nos preparando para retornar à noite. Os nossos irmãos que estão em casa, sejam bem-vindos e ao culto da noite estejam conosco. Né, irmã Vilma? Como é diferente, né? Gostoso estar presente, né? Muito obrigado por ter trazido a irmã Vilma, né, irmão Antônio? Então nós vamos cantar esse cântico. O meu coração tem anseio de ver, né, a tua glória enchendo a terra como as águas e ver se cumprido na igreja a promessa que diz que obras maiores fará. Na quarta-feira nós estaremos o coro Osana, tá? O coro Osana, reunido para poder a gente começar a retornar às nossas atividades que ficaram paradas, tá bom? Quarta-feira às 6h30. Vamos começar às 6h30 a nossa reunião e nosso ensaio, tá bom? Cante conosco então nós temos uma tarde abençoada. Deus abençoe cada um dos irmãos. Meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Se cumprir na igreja a promessa que diz